Quando o aviso chegar, todos reconhecerão a Cristo, diz Padre Mitchell Rodrigues. Olá, irmãos e irmãs aqui do canal, tudo bem? Eu quero trazer para vocês aqui um depoimento do Padre Mitchell Rodrigues, onde ele diz: quando o aviso chegar, todos reconhecerão a Cristo. Então aqui eu vou ditar as palavras do próprio Frei Mitchell Rodrigues, este frei que é exorcista autorizado pela diocese, ou seja, pela igreja, e místico também desde os 3 anos de idade. O Frei Mitchell Rodrigues diz assim, abre aspas: o Pai me disse que o século XXI é o século dele. Após o aviso, ninguém na terra poderá dizer que Deus não existe. Quando o aviso chegar, todos reconhecerão a Cristo e também reconhecerão o seu corpo, e o corpo de Cristo é a Igreja Católica. Eles saberão que precisam voltar a Ele da maneira que você lhes mostrará. Os padres também estarão lá para recebê-los. Não estaremos lá para julgá-los. Nesse ponto, todos quererão servir ao Senhor. Todos podem voltar à igreja juntos para esse tempo que foi escolhido pelo próprio Pai. Estaremos lá para servir o Senhor. Após a iluminação da consciência, a humanidade receberá um presente sem paralelo, um período de arrependimento que dura cerca de 6 semanas e meia, em que o diabo não terá o poder de agir. Isso significa que todos os seres humanos terão seu completo livre-arbítrio para tomar uma decisão a favor ou contra o Senhor. O diabo não vincula nossa vontade e luta contra nós. As primeiras 2 semanas e meia, em particular, serão extremamente importantes, pois o diabo não retornará naquele momento, mas nossos hábitos voltarão e as pessoas serão mais difíceis de converter. E todos que receberam o desejo por ele, a sensação de que precisam da sua salvação, serão marcados na testa com uma cruz luminosa pelo anjo da guarda. Mas quero lhes dizer que todos os fiéis e todos os que são servos do Senhor já foram marcados. Eu estava em Rochester, em Nova York, e tivemos um grupo de oração, reunindo lá 28 pessoas. Estávamos todos na cozinha e quando levantei os olhos, vi todos marcados com a cruz. Fiquei tão impressionado. Um homem tinha uma cruz específica com 3 ramos, o que significava que quando chegasse o dia, ele seria um general do exército do Senhor. Ele foi preparado para isso. Temos um general em todos os países. Eu sei disso. Eles foram escolhidos pelo Senhor. É incrível. Deus não nos deu 3 maneiras de viajar, apenas 2. Não há área cinzenta entre o caminho do mal e o caminho do Senhor. Aqueles que dirão, eu não sei, não posso tomar uma decisão, não será capaz de permanecer indiferente. Como Deus diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Então, porque você é morno, nem quente nem frio, eu vou cuspi-lo da minha boca. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. As pessoas terão que fazer uma escolha decisiva e você entenderá o porquê, porque depois disso elas ficarão com as consequências de sua decisão. O tempo da misericórdia terminará e o tempo da justiça começará. Jesus disse isso a Santa Faustina. Escreva isso antes de eu vir como juiz justo. Eu estou voltando primeiro como rei da misericórdia, antes que o dia da justiça chegue. Será dado às pessoas um sinal no céu desse tipo. Toda a luz do céu se extinguirá, e haverá grande trevas sobre a terra inteira. Então o sinal da cruz será visto no céu e das aberturas onde as mãos e os pés foram pregados. Haverá uma grande luz.
e iluminará a terra por um período de tempo. Por um período de tempo, disse. Isso ocorrerá pouco antes do último dia. O Frei Mitchell continua. Haverá um sinal milagroso dado ao mundo algum tempo após o aviso. Será em Garabandal, na Espanha, os pinheiros onde a Virgem Maria apareceu pela primeira vez. Ao mesmo tempo, será visto também em Medjugorje, que também foi prometido por Nossa Senhora. A luz de Maria também estará na montanha de Tepeyac, onde Nossa Senhora de Guadalupe apareceu na cidade do México. A placa poderá ser vista e projetada na televisão. Isso ocorrerá no início da tribulação. Para vocês, fiéis católicos, diz o padre Mitchell Rodrigues, o Pai me disse: renove sua consagração aos santos corações de Jesus e Maria. Isso é importante. Você sabe que já é abençoado porque está sendo conscientizado, porque você acha que Deus escolheu você para estar aqui. Porque você tem uma missão. Quando você sair, quando você voltar para sua casa, sentirá algo em seu ombro. O que é isso? O fardo de Jesus, que é a missão do Senhor. Se Ele está deixando você consciente agora do que acontecerá, é porque as pessoas retornam de sua experiência mística de encontrar Deus, procurando ajuda sem saber o que fazer. Alguns terão medo, outros estarão em choque. Porém, você, meu irmão, foi escolhido para esse período para ajudar e guiar essas pessoas à Igreja Católica, para receber Jesus, para receber as boas novas de Jesus. Você poderá ser um jovem ou um velho. Não se preocupe se tiver problemas com as pernas e as costas. Existem muitas costas no céu e o Senhor pode renová-lo melhor do que qualquer médico. Alguns de vocês fornecerão breve instrução catequética para aqueles que não conhecem nada do essencial da fé católica. Portanto, todos somos chamados a estar prontos para ajudar nossos irmãos e irmãs quando chegar esse período de 6 semanas e meia, prontos para guiá-los todos à igreja, onde encontrarão sua paz de coração, sua felicidade com o Senhor. Todos somos chamados a ser discípulos de Cristo. Você deve conversar, deve permanecer, deve aconselhar. Sim, em primeiro lugar, as pessoas precisam se reconciliar com Deus, para que você as leve a um padre para a confissão. Garanto-lhe que os padres que não estão em estado de graça terão dificuldades, porque haverá longas filas para a confissão. Eu vi as filas, diz Padre Mitchell. Eles precisarão de sua proteção e ajuda. Por favor, prepare muitos sanduíches para os padres, diz o Padre Mitchell. Garanto-lhe que se as pessoas não interromperem a linha, não poderemos ir ao banheiro. Lembre-se que o santo cura d'Ars esteve no confessionário por 14 horas às vezes. Se as pessoas não forem batizadas, você as levará para a preparação batismal, o que acontecerá rapidamente, pois o tempo será muito curto. Batizaremos em massa, como fizeram os apóstolos, borrifando água nas multidões e fazendo o pronunciamento: eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Garanto-lhe que também vi isso. Outros falaram desses tempos, mas sou responsável apenas por compartilhar apenas o que o Pai me revelou. Terei que responder isso a Deus quando morrer, por isso desejo ser fiel a Ele. Quando o diabo voltar após 6 semanas e meia, ele divulgará uma mensagem ao mundo através das mídias, telefones celulares, TVs e etc. A mensagem é a seguinte: uma ilusão coletiva aconteceu nesta data. Nossos cientistas analisaram isso e descobriram que ocorreu ao mesmo tempo que um clarão solar, do Sol, foi lançado no universo.
foi tão poderoso que afetou a mente das pessoas na Terra, dando todos uma ilusão coletiva. Essa vai ser a mensagem que Satanás vai produzir nas mídias para enganar as pessoas. O diabo nos engana ainda hoje, diz o Padre Mitchell, através dos novos padres. Através também dos jornalistas de televisão que querem que você pense o que eles pensam, para que apresente apenas as notícias que são de sua opinião. Eles distorcem a verdade e você é hipnotizado, manipulado para acreditar neles. Vou compartilhar algo que provavelmente o surpreenderá. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram escolhidos e treinados para um papel específico. Hitler estava adorando Satanás e os soldados da SS eram seus discípulos. Assim, os nazistas estavam possuídos. O exército alemão não sabia disso, mas como estavam sob a autoridade da SS, seguiram ordens, senão eles eram mortos. Uma coisa semelhante vai acontecer agora, diz o Padre Mitchell. Existe uma ordem mundial única composta por pessoas que se chamam Illuminati e adoram Satanás. Agora eles têm bonecos em posições de poder em todos os países, a quem eles obrigam a adorar Satanás com eles. Seu segundo braço são as elites bancárias internacionais, que decidem quais os países que serão desvalorizados, causando falência e quais moedas prosperarão. Isso não é decidido dentro de um país, mas fora dele. O terceiro braço dos Illuminati são os 3 principais cultos satânicos do mundo: o culto ao Egito, o culto da Europa e o culto da Wicca, que está na América. O grupo que trabalha com eles é os maçons. A uma ordem mundial está preparando grupos de militares em diferentes países que serão discípulos de Satanás, ligados diretamente a eles. Quando o poder do diabo retornar após o aviso, eles emergirão como o governo do mundo. Mesmo agora, sua força policial militar está instalada, aguardando ordens. Você tem que saber disso, diz Padre Mitchell. Veremos uma repetição do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas desta vez com ação universal. Mas desta vez, como Hitler começou na Alemanha e depois conquistou outros países. Agora Satanás não tem mais tempo. Ele começará uma guerra nuclear que será global, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. Sua guerra contra toda a humanidade. O diabo matará 1/3 da humanidade nesta guerra e através de pragas e do aborto, assim como 1/3 dos anjos foram expulsos do céu para o inferno. 7 mísseis nucleares poderão atacar os Estados Unidos, como resultado de suas abominações. Muitos mísseis nucleares serão desviados pela mão de Deus, porque a América reza o terço da misericórdia. Foi-me dito isso pelo Pai Eterno. Um falso profeta, o Anticristo, tentará dominar o mundo através do governo mundial. Ele exigirá que você tenha uma marca, ou seja, um chip, para comprar e vender, e aqueles que não a receberem serão caçados como os SS caçaram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Certos grupos militares foram selecionados para receber um chip, o que significa que eles terão funções especiais e específicas naquele momento. O papel deles é encontrar o cristão resistente que recusa a dependência do mortal. Esses soldados não serão conduzidos por um general, mas por um general possuído, um príncipe de Satanás. Aqueles que são capturados serão torturados e martirizados, se recusarem se submeter aos ditames do Anticristo e ao governo mundial. Muitos cristãos serão forçados a confessar sua fé na frente dos outros e morrer como mártires. Muitos outros serão protegidos em refúgios, mas lembre-se, todos carregam sua cruz, e essa cruz pode ser para nós um grande presente da graça, um agente de salvação, um escolhido pelo Pai. Temos que beijar a cruz.
Não escolhemos nossa cruz, mas aceitamos a que chega até nós. Esta é a fidelidade do povo de Deus. O padre Mitchell Rodrigues ainda continua em seu relato. No dia 15 de agosto de 2018, eu estava em pé perto de uma entrada de uma igreja, dando boas-vindas às pessoas que vinham celebrar o alegre evento do bispo que estava junto com a fraternidade de São José Benedito Labre com nossas novas vestes. Eu estava me preparando para a celebração com todos os nossos membros, porque o bispo havia aprovado tudo através da igreja. As vestimentas foram as primeiras que recebemos para o pedido. O bispo abençoou as vestes e me deu a primeira. Essa é a mesma cerimônia em que eu ouvi Nossa Senhora dizer: chamo o apóstolo dos fins dos tempos. Ou seja, Nossa Senhora disse para o padre Mitchell Rodrigues que ele seria um apóstolo dos fins dos tempos, quando o bispo colocou a túnica em mim. Quando as pessoas estavam entrando na igreja, de repente recebi uma visão da guerra por vir. Foi uma guerra nuclear, mas eu não entendi isso no começo. Vi tanta destruição, fogo, bombas e muitas pessoas morrendo, algumas já mortas. Todo cadáver que eu vi lá foi queimado. Sua carne foi queimada. Foi muito grande, não é um pouco de guerra. Garanto, foi muito destrutivo. E comecei a pedir oração por isso em todos os lugares. E sei que a guerra virá de dois países. Um é da Coreia e o outro é o Irã. Eles se reunirão para enfrentar os Estados Unidos da América. Fiquei tão perturbado com isso que comecei a chorar e tive que voltar para a sacristia. Lá, mais duas visões vieram. Eu podia ver a carne das pessoas pingando como água de seus corpos. Isso foi tão aterrorizante que eu disse: Senhor, por favor, pare com isso. Eu tenho que estar com o meu povo para recebê-los com alegria hoje, e só estou chorando agora. Eu não posso, diz Padre Mitchell. O bispo estava me procurando e quando me encontrou na sacristia perguntou: Mitchell, o que aconteceu? Mitchell respondeu: eu recebi uma visão do Pai. Uma visão? Eu vi a guerra. A guerra? Sim. Oh, e o bispo saiu. Tentei respirar fundo e voltei à igreja para receber as pessoas. Eles estavam me olhando estranhamente porque meu rosto estava vermelho de tanto chorar. Luke, um dos futuros sacerdotes da ordem, estava lá e apresentou 4 de seus amigos para mim, uma jovem e 3 jovens. Quando apertei a mão de um dos caras, fui imediatamente transportada para a guerra novamente. Eu vi os 3 homens lá serem mortos. E eu estava lá com eles. Foi quando eu olhei ao meu redor e entendi o que era uma guerra nuclear. Todo cadáver que vi foi queimado. A carne deles foi queimada. E eu sei que a guerra virá de 2 países. Um é da Coreia e o outro é o Irã, para atacar os Estados Unidos. O rapaz cuja mão que apertei viu a guerra ao mesmo tempo. Ele pareceu chocado. Fiquei tão profundamente afetado que recuei e disse aos homens ali: quando eles se inscreverem no exército, não vão para lá. Você vai morrer. Vem aqui e eu vou protegê-lo. 2 deles responderam imediatamente: sim, nós iremos aqui. E cuja mão toquei estava atordoado. Ele murmurou, mas não respondeu. Mais tarde ele me disse: eu também irei, pai. O pai também disse que através da oração a guerra poderia ser diminuída, mas não evitada. A guerra deveria ter começado já em 2019, mas foi adiada pela oração através do rosário. Isso é importante porque as orações das pessoas foram ouvidas. No início de 2019, quando viajei pelos Estados Unidos para dar palestras em 7 igrejas de Michigan e em Nova York, muitas pessoas vieram. Oramos à Virgem Maria para parar a guerra nuclear, e eu os aconselhei sobre seu presidente. Eu disse a eles: você sabe, este presidente não é um santo. E eles riram. Mas o governo mundial não sabe o que fazer com ele porque um dia ele dança com uma perna. No dia seguinte ele dança na outra perna. Ele desequilibra todo tipo de plano ou cronograma que eles fizeram. Eles não podem controlá-lo.
É por isso que esse cara é uma ameaça para eles. O que posso dizer sobre o presidente Trump é apenas o que o pai me disse. Ele disse: "Este eu o escolhi. Eles não podem controlá-lo." Ele não disse que ele é um santo. Ele nunca disse isso. Eles não podem controlá-lo. Eles não sabem em qual perna ele está dançando. Isto é o que ele disse. Por causa disso, eles não foram capazes de realizar sua tarefa. O pai me disse que Trump foi eleito por causa de seu anjo que modificou o voto. Ele foi o escolhido porque o Senhor conhece seu temperamento, sua habilidade, suas ações e sua vontade. Ele foi escolhido para bloquear o governo mundial único. Isso é importante porque se ele não estivesse lá, posso garantir que o governo mundial, que é obra de Satanás, já teria ocorrido. E sei que posso descansar com o que disse. Eu contei tudo isso ao bispo. Eu disse isso também às pessoas nos Estados Unidos. Às vezes, Trump age de maneiras que ninguém consegue entender. Mas eu lhes asseguro, você é abençoado por tê-lo, então deve orar por ele. Você deve, porque ele estará sob o grande perigo. Eles vão tentar matá-lo. Ajoelharam-se e todos rezaram um rosário. Um grupo deles se comprometeu a orar pelo presidente todos os dias. E quando estive recentemente em uma capela, o Senhor me disse: Mitchell, ouvi as orações do meu povo nos Estados Unidos. Deveria haver uma tentativa de assassinato 8 meses atrás. Eles não tiveram sucesso, ele foi protegido por causa do rosário. Mais tarde recebi outro sinal. Mais uma vez o Senhor pediu que orássemos por esse homem, porque eles tentariam novamente matá-lo. Nós devemos orar, devemos rezar o rosário, disse o padre Mitchell. Então, meus irmãos, este é o depoimento, né, uma visão mística, né, o padre Mitchell Rodrigues, como talvez a maioria não conheça, mas ele é místico, ele é exorcista também, tá, autorizado pela igreja. E tá aí esse depoimento, né? Então, por favor, é uma mensagem assim que eu achei muito importante, né? Eu consegui traduzir da internet esse depoimento do padre Mitchell, né? Porque está em inglês. Muito importante vocês compartilharem esta mensagem. Compartilhe, divulgue, porque as pessoas precisam se orientar com o que há de vir, tá? O padre Mitchell, ele confirmou em seu depoimento que tudo, né, ele confirmou em sua visão mística que o sinal vai acontecer em Garabandal e vai acontecer também ao mesmo tempo em Medjugorje, né, como Nossa Senhora prometeu. Nossa Senhora prometeu o sinal em Garabandal, né, a vidente Conchita, e prometeu aos videntes também de Medjugorje um sinal, né? Então vai acontecer nos dois lugares ao mesmo tempo. Foi isso que o padre Mitchell nos falou nesse depoimento, que vai acontecer ao mesmo tempo os sinais, tá? E quando chegar a tribulação, vai acontecer que palavras do próprio Senhor, né, ao padre Mitchell, vai acontecer uma grande escuridão, e nessa escuridão vai vir uma cruz, né, que vai iluminar o mundo por um determinado período de tempo, e nas extremidades dessas cruzes a luz vai estar mais forte, né, e vai ser visível, né, porque aqui onde os pontos específicos da cruz, que simboliza, na verdade, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, vai estar mais iluminado do que a própria cruz, né? Então todos nós vamos cair em consciência dos nossos pecados, né? E a gente vai ter um período de tempo de 6 semanas e meia, né? Quase 7 semanas, e muita gente, né, vai se converter ao catolicismo, né, que é a verdadeira religião do nosso Senhor, que o nosso Senhor deixou aqui na Terra, tá? Através dos apóstolos, né? O primeiro Papa Pedro. E a gente vai conseguir dirigir muitas pessoas à igreja, né? A gente vai dar dicas, né? Como a gente tem que tratar as pessoas como nós fomos seus missionários do nosso Senhor Jesus nesses tempos. Então a gente precisa dar dicas de como as pessoas, sobre a missa,
uma catequese básica, né? Ensinar como é as coisas dentro da igreja. Então a gente vai se tornar missionários nesse período de tempo de tribulação, tá certo? Então compartilhe esse vídeo, eu achei muito interessante mesmo. Essa mensagem do Padre Mitchell é bastante forte, né, gente? Mas não é para ter medo, né? Não é para ter medo, porque quem tem Deus tem tudo. Quem tem Nossa Senhora, quem tem Jesus Cristo no coração, na alma, tem tudo e nada falta. A gente não precisa ter medo, né? Então é isso, compartilhe, divulgue e curta bastante aqui este vídeo. Mais tarde eu colocarei mais vídeos aqui a respeito das mensagens do místico e exorcista Padre Mitchell Rodrigues, tá bom? Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora Rainha da Paz lhe proteja, lhe dê muita saúde, proteja a sua casa, proteja a sua família. E eu estou em oração por todos vocês aqui do canal, tá bom, gente? Eu não esqueço de ninguém aqui. Rezo por todas as intenções de vocês, tá bom? Pedindo proteção do Senhor, a proteção de Nossa Senhora, para mim, para nossas famílias, para todos vocês aqui do canal YouTube, todos que me seguem no Instagram, no Facebook, a todas as minhas redes sociais, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para receber as notificações. Até mais.